Pois é, sim, chegou a hora de você se tornar referência com o skincare médico. E o que isso significa? Significa prescrever com segurança, com qualidade, sabendo escolher os melhores ativos para o seu paciente, personalizar o seu atendimento, fidelizar os seus pacientes, atrair mais pessoas e não perder a sua qualidade de vida. Eu sempre digo para você fazer o seguinte exercício. Pensa aí em atender particular, cobrando mais ou menos R$ 600 pela consulta. Se você atender 5 pacientes por dia, em uma semana, isso gera um faturamento de 15 mil. Em um mês, um faturamento de 60 mil. Sem contar os procedimentos estéticos que você consegue fazer nessa mesma hora, ou até os procedimentos cirúrgicos. Pois é, isso é só uma simulação. A gente vai conversar sobre isso mais tarde. E eu sei que nessa hora você deve pensar: Natália, eu preciso de muito investimento para chegar nesse lugar. Primeiro eu preciso ter minha própria clínica, meu próprio consultório, mas eu quero te dizer que não é bem assim. Eu comecei do menos zero e eu quero te mostrar como você também consegue. Aliás, eu quero te mostrar como outras pessoas já conseguiram chegar nesse lugar. Eu sou prova disso, assim, começando do zero e à medida que vai andando, vai dando segurança, a gente vai entender as coisas, botar em prática. Então, assim, com toda certeza consegue se posicionar no mercado, não tenho dúvidas disso. As minhas prescrições atualmente, existe um certo encantamento do paciente com relação aos ativos que eu prescrevo, eu explico melhor para eles, eu tenho mais segurança de indicar, de fazer, às vezes, um skincare de forma personalizada, e isso está, sim, agregando mais valor à minha consulta. Eu falo que a doutora Natália é a resposta das minhas orações. Sem contar toda a parte científica, tudo da doutora Natália é muito bem embasado, né? E ela dá esse suporte pra gente. Então a gente tem confiança naquilo que você está fazendo. E hoje em dia, o encantamento que eu estou gerando nos meus pacientes é muito diferente, né? Eu mudei para São Paulo há pouco tempo, e aí é difícil começar, né? Sozinha, sem ninguém. A Nath falava que a gente tem muitos artifícios, a gente não precisa estar realmente refém de tecnologias, coisas que eu não consigo investir agora. Então, fazer muito bem o que já está, né, na nossa mão, que seria o skincare, né? Muita gente não faz, ou faz de qualquer jeito, pensando só nos injetáveis, na parte de tecnologia. Você atrair pacientes com essa parte de prescrição, de skincare, dá com certeza. Eu, por exemplo, moro no interior, eu não tenho acesso a amostras e tudo mais, porque os representantes não vêm para cá. Então, muitas vezes a gente precisa ter uma noção dos outros colegas que fazem experimentação de amostras e tudo mais para saber cosmética. Então, essa situação de passar, assim, a vida real, né? Acho que isso é bem interessante e bem legal. Agora eu entendo com muito mais clareza, sabe? Por que a professora indicou tal produto, porque é melhor, não é melhor tal produto. O que tem que ativo, que tem aqui, não, esse produto é bom, esse não é ideal para sua pele. Então, agregou muito na minha prática. Meus pacientes sentiram essa diferença. É algo aprofundado, que realmente tem conhecimento, tem a ciência em cima de tudo. E as atualizações, né? Que a gente está, principalmente na dermatologia, a gente tem que estar sempre ligado em tudo que está acontecendo, muita coisa nova chegando, e a Natália traz toda essa atualização para a gente. Queridas elas, né? Bom, então agora eu quero te mostrar como você também consegue tudo isso. Olha só, eu, por exemplo, eu comecei numa cidade nova. Eu escolhi a cidade que eu queria morar. Eu moro em Florianópolis porque eu gosto de natureza, eu gosto de surfar. Eu aprendi a ter um posicionamento estratégico. Eu comecei do absoluto zero e hoje eu atendo particular, não dependo mais do plano de saúde, tenho tempo de lazer. Inclusive, fui adquirindo meu espaço dentro do mercado de trabalho, meus pacientes vêm por indicação. Claro que eles acabam nos encontrando ali no Instagram, validando, ver se gosta do perfil ou não, mas eles são muito por indicação. É a melhor propaganda, o boca a boca. Meus pacientes, eles trazem o amigo, a amiga, a mãe, a família, as pessoas que gostam, viram verdadeiros indicadores do seu atendimento. E isso começando do absoluto zero. Hoje eu posso atender na minha própria clínica, tenho uma clínica de mais de 300 metros quadrados, eu quero te mostrar como você consegue chegar nesse caminho, chegar nesse ponto, começando do zero também. Lembrando que são uma sequência de aulas.
Na aula 1 eu te mostrei os 7 passos para você se tornar referência com o skincare médico, se tornar uma pessoa referência em medicina integrativa da pele. Se você já não viu, vai lá, olha, ainda dá tempo. A gente tem essa aula 2, que é a aula de hoje, que são os segredos do skincare médico com casos clínicos. Tem ainda a aula 3, que é a aula mais importante na minha opinião. Você vai aprender como implementar o método Skincare Pro e vai visualizar todo esse caminho para o seu sucesso dentro da cosmetria, da medicina estética. E tem a aula 4 ainda, que é a mais importante, tá? Onde eu vou fazer uma revisão de tudo que você aprendeu e vai ter uma surpresa que eu vou explicar lá na aula, tá? Bom, se você não assistiu a aula 1, então vai o recado, dá tempo de assistir ainda, porque é interessante você ter essa continuidade para adquirir o conhecimento da melhor forma. Bom, se você assistiu a aula 1, você vai lembrar que eu te ensinei o seguinte, que essas aulas, inclusive, elas não são para quem acha que ter sucesso é só trabalhar com injetáveis de altos volumes, que para ter sucesso você precisa fazer dancinha, usar roupa tal, grife tal. Não é isso. Que prescrição de rotina de pele é difícil, que você precisa decorar ou que não tem valor. Essas aulas não é para você que tem esse pensamento. Vê se você pensa dessa forma também. Que dermocosmético não funciona, que personalizar a consulta é difícil e que se destacar no mercado precisa de um alto investimento. Tem que pagar muito, muito marketing para você se destacar. Ó, não é isso. Essa jornada não é para você que pensa dessa forma. Se você é essa pessoa, olha, de repente essas aulas não são para você. Essas aulas, elas são na verdade para quem quer ter segurança com prescrição, quer saber o básico, mas que funciona, eficaz, com evidência científica. Se destacar sem um alto investimento, quer ter acesso às novidades de maneira resumida. É para quem está fazendo uma transição de carreira, recomeçando, gosta da área da estética, da cosmetria, da medicina preventiva. É para quem está montando consultório, para quem terminou a residência, pós-graduação. É também para quem quer resgatar a autoridade médica para o skincare. Afinal, se a gente não retomar para a gente esse mercado, pode ser que a gente perca isso que é tão valioso e imprescindível para o nosso atendimento, para a nossa consulta. E aí é importante se tornar referência na saúde integrativa da pele. Como isso surgiu, eu contei para ti lá na primeira aula, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, eu decidi, num determinado momento da minha carreira profissional, que eu ia atender com qualidade, de maneira personalizada. E aí que esse método surgiu. E trabalhando dessa forma, começando do absoluto zero, eu saí daquele sistema de atender em vários lugares, aquele atendimento corrido, 3 pacientes por hora, e comecei a atender de maneira personalizada, depois que eu fiz a minha pós-graduação. E aí eu fui crescendo muito, e aí eu comecei a dar aula na residência do HU, da UFSC, os meus alunos começaram a me perguntar como é que eu fazia, como é que é esse atendimento, outros colegas também, e como eu gosto de ensinar, eu gosto de falar, como você já pôde perceber, eu fiz essas aulas, que é para eu compartilhar com você como é que funciona esse sistema e como você pode adquirir todo esse conhecimento em skincare médico. E aí lembra que lá a gente conversou sobre algumas coisas que podem estar erradas? Vamos relembrar algumas delas. Aí, lembra do erro número 1, que é deixar o skincare como um adjuvante, como um coadjuvante, quando deveria ser o protagonista? Pois é, tem pessoas que fazem isso ainda. Ou até deixar o skincare para os últimos 5 minutos do atendimento, só quando o paciente te pede. Por insegurança, você deixa de personalizar a sua consulta, a sua prescrição. Você não conhece direitos ativos, então você nem fala sobre isso nas suas mídias. Você acha que skincare médico é desvalorizado. Em vez de centralizar isso no seu atendimento, trazer como elemento central, como um elemento de compromisso com o seu paciente, destacar isso, porque isso acaba fidelizando. Então, dá uma revisada se você comete algum desses erros, porque eu cometi muito na minha vida e quando eu deixei eles de lado, muita coisa começou a prosperar. Bom, foi isso que a gente viu e eu queria aproveitar esse momento para agradecer os recados que eu recebi nos últimos dias. E eu estou muito feliz de saber que tem pessoas que estão aproveitando muito esse conteúdo, que estão achando que vai fazer diferença na sua vida. Eu fico muito feliz, porque realmente é um conteúdo desenvolvido com muito carinho. Muito obrigada e agora a gente vai começar a nossa segunda aula. Nessa aula 2, eu vou te ensinar o jeito certo de fazer. Porque a gente falou de erros, agora a gente vai falar de acertos. Eu quero te ensinar o método ATE, que significa atrair, tratar e encantar com o seu atendimento. Vamos lá. Pilar número 1, atrair.
atrair diz respeito a atrair o paciente certo para o seu consultório. Porque assim, se você fala sobre doença, só uma doença, por exemplo, uma micose, o paciente vai achar que ele tem que te procurar só quando ele tem uma micose, uma doença específica. Você deve ampliar o seu posicionamento e atrair todas as pessoas, porque todo mundo merece fazer uma consulta preventiva e tratar a sua pele a longo prazo. E como é que você vai atrair a pessoa certa? Você faz isso deixando muito claro a sua especialidade e a sua proposta. Tem 3 itens que eu acho muito importantes. Primeiro, você se posicionar. Sim, você vai ter que estar presente dentro dos meios de comunicação, isso é muito importante. Lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, estar presente em alguma das plataformas de comunicação, mostrando informações, se posicionando e deixando claro que você atende todas as pessoas, que você é uma autoridade em saúde integrativa, tá? Que você trata todas as pessoas, todo mundo merece ter cuidado, cuidado no dia a dia, cuidado a longo prazo, para prevenir problemas no futuro. Ter um branding. Branding diz respeito a todas as ferramentas, tudo que envolve o marketing. A sua missão, a sua visão, as cores, tá? Tudo que, como você vai se apresentar para esse mundo digital que muitas vezes é o primeiro acesso do paciente com você. E 3, diz respeito às ferramentas de comunicação. É interessante que você desenvolva, assim, habilidades de comunicação. Falar a linguagem do paciente, para de falar um pouco técnico, tá? Saber como você se conecta. A gente sabe que hoje em dia a gente tem que usar os primeiros segundos para se conectar com o nosso público. Essa paciente, por exemplo, ela veio por indicação de uma outra paciente. Aí ela me contou que antes de vir constar, ela foi lá dar uma validada no Instagram. Foi olhar, viu que eu falava sobre prevenção, sobre skincare, sobre cuidados de longo prazo. Aí ela se sentiu confiante, porque ela estava não estava madura ainda para fazer procedimentos. Ela foi fazendo procedimentos ao longo do tempo, mas ela precisou ter esse incentivo inicial para ir consultar comigo. Uma ótima paciente, acompanhou comigo há 4 anos, inclusive essa diferença entre uma foto e outra. É uma paciente de melasma, com forte componente vascular, e a gente observa que ela foi melhorando a qualidade da pele ao longo dos anos. Então, veio por causa do meu posicionamento. Então, a gente sabe que o skincare é uma forte porta de entrada. Então, é legal a gente se posicionar dessa forma, porque não significa que você vai deixar de fazer os procedimentos. Mas se você só falar disso, pode inibir o paciente. Agora, quando você fala de cuidado integral, de um atendimento personalizado, isso atrai muitas pessoas para o seu consultório. O que é mais interessante? Mais pacientes entrando toda hora ou um paciente ou os pacientes fiéis, que vêm com regularidade? Paciente fiel, muito melhor. Você já conhece a pessoa, o atendimento é muito mais fácil. E o paciente fiel entende o valor da sua consulta e da continuidade. Olha esse caso dessa paciente, ela é uma querida, paciente minha há anos também. Ela vem com melasma explosivo, tá? Ela colocou o chip da beleza e acabou desenvolvendo mais melasma, mais acne. E ela até inclusive tinha visto que eu tinha acabado de falar sobre isso no Instagram. E ela começou a ter um atendimento, né? Cuidar primeiro com prescrição com skincare. Porque aqui a gente tem essa cultura do verão, da praia, que no verão a gente deixa os procedimentos um pouco de lado. Então essa paciente começou só com skincare. E em pouco tempo ela teve um resultado fantástico entre uma foto e outra. Ela teve uma melhora principalmente na qualidade da pele, na textura. E o paciente que tem um resultado desses só com a prescrição tratamento tópico oral, ele fideliza. Um paciente que depois começou a fazer procedimentos, a gente começou a tratar o melasma dela também com procedimentos. Só que é isso. O paciente que tem resultado já no pontapé inicial, fideliza. Ó, sobre o pilar tratar, que eu quero te explicar. Acompanha comigo alguns pontos importantes. Primeiro, é interessante você colocar o skincare lá como a base do tratamento, independente dos procedimentos que o paciente vai topar fazer ou não. Porque isso é o que dá a base, a garantia do melhor resultado. E, inclusive, você vai acompanhar ele a longo prazo. O skincare gera uma consulta de recorrência, porque é interessante você ficar ciclando o tratamento de tempos em tempos. A vantagem até, inclusive, da consulta recorrente é que você tem a cada visita uma oportunidade de apresentar os procedimentos que você considera, julga que o paciente tem necessidade de fazer. Estudos de marketing, inclusive, mostram que antes de uma pessoa adquirir um produto, qualquer produto que seja, ela entra em média 5 vezes em contato com esse produto antes de estar madura para adquirir. Então, por isso que quando você, por exemplo, julga que o paciente tem indicação de fazer toxina botulínica,
o paciente às vezes não está maduro no primeiro contato, não está confiante ou nunca ouviu falar. E aí você tendo essa continuidade, inclusive aumenta as chances de você, né, fazer um procedimento. Quando você fala em tratar também fala a respeito de saúde integrativa. Isso é interessante porque responsabiliza o paciente também pelos seus resultados. Você vai explicar que medidas alimentares, comportamentais, atividade física, entre outras, fazem parte também do resultado que vai se refletir na pele. Na consulta, inclusive, você pode até montar um esquema de tratamento personalizado, com medidas comportamentais, sugestões, nutracêuticos, enfim, itens que você acha importante para esse paciente. Inclusive, até dou a sugestão de você não fazer uma receita como uma prescrição padrão, você até pode fazer uma prescrição padrão, é claro, para prescrever medicamentos, é interessante você ter aquele padrão de receita tradicional, mas você também pode montar um plano de tratamento personalizado, um documento diferente, organizado de uma maneira especial, para o paciente entender o valor disso. Fica muito fácil ele aderir ao tratamento quando ele recebe um guia, um documento com uma carinha diferente. Inclusive, é interessante que você explique item por item para o paciente. A gente sabe que a adesão está ligada a essa comunicação. Quando ele entende cada item direitinho, para que serve a importância, é muito mais fácil ele aderir ao tratamento. E aí, se ele adere, tem resultado, né? Você fica feliz e o paciente também. Bom, a regra geral da prescrição é a seguinte: você tem que ter certo dentro de você que você vai prescrever elementos que previnam e que tratem a pele do paciente, tá? Principalmente se o paciente tiver alguma doença, alguma patologia para ser tratada também com skincare. E eu vou te mostrar como funciona isso. Ó, quando eu digo para você organizar sua prescrição nesses 2 itens, nos pilares de prevenir e recuperar, é por quê? Porque assim você consegue fazer uma receita mais compacta e não deixa de incluir tudo que o paciente precisa. Quando eu falo de prevenir, você vai identificar o que o paciente precisa para atenuar os danos dos expossomas, da poluição, dos ativos ambientais, do sol, que acabam envelhecendo a pele. Então ali você vai colocar os ativos orais, comportamentais e os dermocosméticos que vão prevenir então o envelhecimento celular. Esse pensamento vai inclusive a favor daquele pensamento do pro-aging, que é envelhecer, mas envelhecer bem, mitigando os efeitos. Então, quais são esses itens, por exemplo, que você deve prescrever? Por exemplo, filtro solar, antioxidantes, anti-inflamatórios, hidratantes, que também podem funcionar como uma barreira protetora. E é interessante você focar esses itens para o dia, porque é durante o dia que a gente mais entra em contato com esses envelhecedores que a gente consegue reduzir com a nossa prescrição. Quando eu digo que isso é importante inclusive você mencionar isso para os seus pacientes, no seu atendimento, falar que existem elementos de prevenção do envelhecimento que o paciente pode fazer em casa. Quando eu comecei a posicionar sobre isso, inclusive nas minhas mídias, essa paciente, ela veio até mim. É uma paciente que ela tinha feito 40 anos e ela disse, a partir de agora eu quero prevenir tudo que eu posso para atenuar aí o envelhecimento da pele. Essa é uma paciente que ela também não estava madura para fazer procedimentos, mas é uma excelente paciente. E depois foi com o tempo fazendo procedimentos comigo, mas ela, entre uma foto e outra, é uma paciente antiga também, de muitos anos, tem inclusive muitos anos entre uma foto e outra. Na primeira foto ela estava fazendo os 40 anos, ela veio consultar comigo, e depois a gente vê como ela foi melhorando a qualidade da pele, tá? Com a prescrição, com o dia a dia. Teve procedimentos, ela fez um preenchimento labial ali, como dá para ver na foto, fez algumas tecnologias, mas a qualidade da pele a gente tratou com o tratamento do skincare. Então veja o quanto que a gente consegue de resultado com essa prescrição. E aí, quando eu falo da etapa recuperar, tratar, a gente deixa basicamente para a noite. Não significa que todo mundo deve ser assim, prevenir de dia e recuperar à noite. Mas é uma maneira de você, digamos, começar a sua prescrição. Quando a gente coloca recuperar, a gente vai a favor, inclusive, da fisiologia da pele. A gente sabe que a nossa pele tem, inclusive, uma orquestra que acontece mais à noite, em que a gente tem mecanismos de reparação celular, de limpeza celular. Inclusive, até existe bem documentado o papel da melatonina nessa fisiologia. Inclusive, por isso, a gente diz que quando o paciente tem uma má qualidade de sono, isso pode sim contribuir para o envelhecimento da pele. Então, à noite, você vai colocar ali todos os elementos, os ativos, os dermocosméticos, que vão recuperar alguma coisa na pele.
O recuperar pode ser recuperar de uma mancha, então tratamento de despigmentantes, você coloca lá mais noturno. Tá? O paciente tem indicação de tratamento para fotoenvelhecimento, então você pode colocar, por exemplo, a tretinoína, um retinoide à noite. Então a gente começa basicamente assim, prevenir de dia, tratar à noite. No caso dessa paciente foi assim, é uma paciente que é uma senhorinha, que ela também queria começar a recuperar a pele com tratamento de casa. Ela vem para que eu prescrevesse algo para que ela reduzisse um pouquinho as ruguinhas, que ela melhorasse mais a qualidade da pele, as manchas. Essa é uma paciente que eu fiz o quê? Eu tratei ela com skincare, né, tratamento tópico, e eu fiz uma eletrocauterização ali nas melanoses e nas ceratoses planas. Inclusive ali uma da sobrancelha saiu bem. E olha que resultado que ela teve, assim, de clareamento global da pele, da qualidade da pele, e só com tratamento tópico, centralizando esse pilar de recuperar à noite. Então eu coloquei ácidos mais concentrados, tá? Tudo de uso noturno. Inclusive, os tratamentos dos casos que foram apresentados aqui, você vai receber no final da aula, então fica até o final da aula que você vai entender qual tratamento foi feito para cada caso, tá bom? Tá, então como é que fica a estrutura do tratamento para você visualizar? Ó, é aqui. Nesse slide eu dou esse exemplo de como é que fica uma estrutura simples para uma prescrição geral de skincare. Então a gente contempla ali o tratamento de dia e da noite, que vai funcionar como um prevenir e o recuperar. Inclusive, se você quiser, tá, um exemplo de modelo de receituário, eu preparei com um material em anexo e se você ficar até o final da aula, eu vou te mandar, tá, esse modelo, junto inclusive com os tratamentos que eu fiz para cada paciente que eu apresentei na aula. Aqui, nesse slide, eu te mostro alguns desses ativos, alguns dos principais antioxidantes que a gente encontra em diversos dermocosméticos, ou que você pode usar manipulado, para que você comece a visualizar e entender esses nomes. E também, tá, se você quiser um exemplo, aqui ó, nesse próximo slide, de ativos hidratantes, tá? Então, Natália, falou de ativos hidratantes para que funcionam como uma barreira. Quais são esses ativos? Aqui exemplo de alguns deles. Alguns exemplos de reparadores, quais são os ativos que se classificam lá dentro dos reparadores, que vão modificar algo, recuperar algo da pele, da celularidade daquele paciente. Alguns exemplos de nutracêuticos também, que também ajudam na nossa prescrição, nos nossos tratamentos, tá? E agora eu quero fortalecer com você alguns pontos chaves. Lembra que é importante você usar essa fisiologia da pele natural a favor do teu tratamento, por isso que a literatura recomenda geralmente você fazer uma rotina diurna e uma noturna. A rotina de cuidados impacta na saúde do paciente, sim, e na estética. Você vê que a gente vai tratando lesões pré-malignas, melanose, ceratose, e aí a gente vai também promovendo saúde e o paciente vai ficando com a pele mais bonita, mais iluminada, trata a estética da pele do paciente. Existem elementos que são pilares, que são fundamentais e outros que são complementares, tá? Depois você vai ver que tem os pilares, você vai fazer uma higiene correta, ter o filtro solar, usar reparador noturno, e que os complementares são os outros elementos que a gente tem aí no skincare, que podem nos ajudar, mas digamos são secundários. Os tônicos, as máscaras, os esfoliantes. Outro ponto importante. Estimular a pele por diversas vias é um mecanismo para otimizar os resultados. Então, por exemplo, você não vai usar 2 antioxidantes. É interessante você conhecer o mecanismo de ação de cada elemento para que você consiga, tá, otimizar resultados. Portanto, por exemplo, só a vitamina C não. Você vai utilizar um ativo reparador também, não só uma vitamina C que é antioxidante. Fazer rodízio dos ativos é recomendado, tá? Para quê? Porque você consegue, então, utilizar diversas vias diferentes da pele, do mecanismo de ação, você consegue manter o paciente estimulado, tá? Você tem uma variedade grande de ativos, você consegue fazer esses rodízios. Existem mais de 500 ativos, você conhecer 10%, elencar os seus favoritos, já te dá um arsenal muito grande para você conseguir trabalhar. Olha aqui o caso dessa paciente. É uma paciente que fez uma sessão de luz pulsada e o skincare. Aí eu digo assim, ó, eu conheço muito bem o que é o resultado de uma sessão de luz pulsada. E eu digo que ela só conseguiu esse resultado porque ela fez direitinho o tratamento domiciliar, o tratamento de casa. Teve uma melhora importante daquelas ceratoses planas,
Mas essa melhora global da qualidade da pele, esse clareamento global, é por causa do tratamento de casa. E aí eu digo que, para quem quer fazer procedimento, mesmo que queira só fazer o procedimento, é interessante você trazer o skincare como adjuvante. O paciente vai entender que o seu procedimento dá muito mais resultado do que outras pessoas, só porque você traz esse mecanismo de otimização. Então, o skincare é importante para todo mundo. Caso paciente masculino, jovem, disposto a implementar os cuidados, os meninos também estão se cuidando, tá? Estão dispostos a fazer cuidados do dia a dia. Também venho se queixando da qualidade da pele, das melanoses. E esse é um outro caso que eu também usei aquela duplinha bem basiquinha, sabe? Porque eu digo, é implementável para todo mundo. E skincare e eletrocauterização ali das ceratoses e das melanoses. Então, olha a melhora que teve da qualidade da pele, até o brilho da pele vira outro. Então, dá aquele ar de pele saudável, pele cuidada, para quem trabalha com o público, para quem se importa com a aparência, pô, isso é importante, você vê, né? Você tratando ali até, às vezes, alguma lesão pré-maligna, você é um paciente que ele é filho de uma outra paciente minha, que teve já 2 carcinomas basocelulares, e aí a gente fica também tratando as lesões, né, o fotodano, não só pensando na estética, mas também prevenindo aí lesões no futuro. Ó, eu quero que você lembre o seguinte, que isso é algo, esse tipo de atendimento, que nem todo mundo faz ainda. É um conhecimento que todo profissional que trabalha com saúde da pele tem que ter. Não dá para só tapar, apagar incêndio, né, tratar só coisas pontuais. E, inclusive, esse tipo de atendimento aumenta a percepção do paciente de valor da sua consulta. É diferente daquela consulta de 15 minutos, não dá para atender dessa forma, ter esse atendimento personalizado em 15 minutos. Então, realmente, é uma consulta diferenciada, que tem um valor agregado muito melhor. Então, eu te aconselho a amadurecer a ideia de trabalhar dessa forma também. Olha, tem essa paciente que eu quero mostrar, que ela fazia procedimentos com uma outra profissional, que não era nem da área da medicina, mas disse que queria alguém que não só prescrevesse procedimentos, fizesse procedimentos, mas que tratasse de maneira global a pele dela, encaixando junto com os procedimentos. Veja, os pacientes eles já estão se dando conta disso, já estão percebendo que é diferente quem trata globalmente. E aí, a partir daí, ela começou a fazer os procedimentos comigo. Então, a gente acaba herdando o paciente que percebe esse valor nesse tipo de atendimento. E quando eu falo de pilar encantar, o que significa? Além dos resultados significativos que você consegue tratando desse jeito do paciente, você consegue promover uma experiência única, memorável. Às vezes é a única a consulta que a pessoa vai ter na vida, que ela fala de uma maneira tão esmiuçada da vida dela, da rotina dela, que ela tem algo tão personalizado. Mantém o paciente motivado, porque você sabe que ele vai ter que voltar para reavaliar, para trocar o tratamento de tempos em tempos. Aí eu digo que o paciente motivado, o médico fica motivado também, até porque você vai vendo ele cada vez melhor, cada vez que ele vem contigo de volta. E aí tem casos que são inesquecíveis, como o caso dessa paciente, que ela via, né, que ela só podia, ela me contou que ela não podia fazer procedimentos, que ela só poderia investir em um tratamento de casa. E ela sabia que eu fazia isso. Daí ela juntou dinheiro, paciente que é cozinheira, trabalhava no fogão, com altas temperaturas. Ela juntou o dinheiro e veio consultar comigo. Aí, veja que fiz um tratamento só base, tá? Básico do skincare. Uma paciente que eu tratei com Kligman, tá? Foi uma monoterapia. Depois você vai conseguir acessar ali no documento de tratamentos de cada paciente. Mas vai ver que assim foi algo bem básico. Mas que ela fez direitinho, porque ela viu muito valor naquela consulta. E aí, ela até comentou comigo que no início a pele ficou muito irritada, mas ela persistiu, porque ela sabia que aquilo ia funcionar para a pele dela. E olha o resultado desse caso de melasma. Meu Deus, assim, a paciente, ela até colocou um batonzinho ali na consulta de volta, de tão feliz que ela estava. Eu digo, é caso que emociona, né? Ela ficou emocionada quando eu mostrei a foto do antes e depois para ela e a gente acaba se emocionando junto. Então, quando eu digo encantar, eu digo que você tem resultados impactantes com o seu poder de prescrição. Encanta o paciente, encanta você também, né? Afinal de contas, isso fala do nosso propósito. Por que a gente escolheu essa profissão? Bom, esse é o caminho para você se destacar no seu consultório. É muito difícil eu conseguir esgotar tudo em uma aula ou em poucas aulas. E a minha experiência diz que alguns já querem se aprofundar, que querem entender mais sobre os ativos e como funciona, como você prescreve ali em detalhes.
Tem pessoas, colegas pedindo curso, eu recebi aqui vários pedidos de curso, porque o curso, claro, é mais robusto, é mais detalhado, é mais completo. E se esse é o seu caso, eu quero te contar aqui, sim, tem um curso que é o Método PL3C, e eu vou abrir as inscrições para uma nova turma em breve, tá bom? Então fica ligado, mas por enquanto eu quero que você revise e reforce tudo que a gente aprendeu até aqui, tá bom? Então lembra lá dos 7 erros, tá? Rever o que pode estar errado hoje, encarar o skincare como coadjuvante quando deveria ser o protagonista, deixar o skincare para o último momento da consulta, faltando só 5 minutos, prescrever só quando o paciente te pede, e por insegurança, na hora de prescrever e associar os ativos, você acaba prescrevendo só a mesma coisa para todo mundo. Você pensa que skincare médico é desvalorizado, e por insegurança você deixa de se posicionar nas mídias e falar sobre isso e atrair os pacientes certos para o seu consultório. A gente reviu o método ATE, que é de atrair o paciente certo, que é de tratar, e aí eu te mostrei ali os ativos, quais são os 2 pilares, de prevenir, de recuperar. E aí você também acaba encantando o seu paciente, porque você tem resultados muito bons com o seu poder de prescrição. Paciente motivado, médico motivado, e o que a gente faz todos os dias é o que nos traz felicidade e alegria. Então é interessante que você consiga também esses resultados impactantes para o seu consultório. Na próxima aula, você vai aprender o caminho da excelência, o passo a passo para implementar o skincare médico, o verdadeiro método, sólido e totalmente aplicável, que vai fazer você se destacar, não importa que local do país você esteja. Então, enquanto você espera isso, eu quero que você me conta lá na caixinha do Instagram que eu estou abrindo agora, o que você achou dessa aula, tá? E me conta o que você vai conseguir colocar em prática já a partir de amanhã mesmo, tá? Tá, tem um material complementar, antes que eu me esqueça, tá? Se você comentar lá no Instagram, tá? Eu vou te mandar esse material. Você tem que comentar pilares. Pode comentar numa publicação ou pode comentar na caixinha que eu te mando, tá? Te vejo lá no Instagram.